Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos, e hoje ele fala para todos nós: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem juntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram estas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho. Foi proclamado com muita alegria. Isso, podemos nos sentar. Posso te pedir um favor? Olha para quem está do seu lado, vê se essa pessoa está com cara de sono. Você vai olhar para essa pessoa assim com muito carinho, mas não é aquele carinho mole, é aquele carinho meio firme assim, ó. Diga para essa pessoa: estou de olho em você, hein? Não vai dormir. Eu tenho visto, você sabe que a gente que é padre, a gente está aqui na frente, a gente vê tudo, viu? E eu enxergo muito bem, tá? Que tem gente que vem, viaja tanto para vir à Canção Nova, diz: padre, eu queria tanto estar na Canção Nova, chega aqui para dormir na minha missa. Ah, não. Pelo amor de Deus, né? E depois vem com a cara de pau: padre, tira uma foto comigo. Viajei 500 quilômetros para estar aqui, então por que não ouviu com os olhos abertos, né? Sei que você não ouve com os olhos, mas os olhos muito fechados, por muitos minutos, indicam alguma coisa mais profunda acontecendo aí, né? Então, se você é uma pessoa assim contemplativa, que gosta de sentir, faça tudo isso com os olhos abertos, tá bom? Gente, que maravilha, que bom receber você de vários lugares do Brasil, que com certeza está celebrando conosco, você que veio, talvez pela primeira vez à Canção Nova. Quem está vindo pela primeira vez à Canção Nova? Levanta a mão. Vamos acolher com uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à Canção Nova.
ao santuário do Pai das Misericórdias. Que prazer, que satisfação ter você aqui. Nós estamos no acampamento Cenáculo, você aqui, você em casa. E no acampamento Cenáculo, nós estamos pedindo a Deus a graça de viver novamente, a graça que os primeiros apóstolos, junto com Maria, viveram no cenáculo em Jerusalém, que foi a graça do batismo no Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Está aqui a coordenadora nacional da Renovação Carismática Católica, que junto com esse movimento lindo, são peritos nisso que o padre vai dizer. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi verdadeiramente batizado no Espírito Santo? Sim ou não? Não convenceu nem aquele cachorrinho que estava aqui. Ó. Sim, sabe aquele sim? Sim. Sim, quem foi e tem consciência que foi, levanta a mão bem alto. Algumas pessoas e outros ainda estão em dúvida. Você não pode viver a espiritualidade do quase, viu? Porque tem gente que é assim, você pergunta assim, você foi batizado no Espírito Santo? Quase. Você é fitness? Quase. Você é convertido? Quase. Você é loira? Quase. Né? Você olha assim, nem tudo é quase, né? Você é legal? Quase, depende da hora. Não, você é ou não é. E o batismo no Espírito Santo é uma graça que nós precisamos buscar, meus irmãos. Você aqui, você em casa, e que nós precisamos querer viver. O padre vai explicar, mas antes de entrar até na realidade específica do batismo no Espírito Santo, eu quero chamar a atenção a algo que foi apresentado por essa primeira leitura, que fala do assassinato de um profeta chamado Zacarias. Por que esse profeta foi assassinado? Porque ele nada mais, nada menos que exerceu a sua missão, que era profetizar. Zacarias, impelido pelo Espírito Santo, foi até o rei e os seus comparsas ali, que tinham se desviado da vontade de Deus, e disse: olha, vocês estão fora da vontade de Deus, vocês estão distantes daquilo que vocês precisam viver. E aqueles homens obstinados, com o coração cheio de ódio, malícia, desobediência, acabaram matando aquele profeta. Gente, lendo essa leitura e me preparando para esse momento, uma reflexão muito bonita que veio ao meu coração foi a seguinte: o Espírito Santo sempre levanta profetas na história para nos corrigir e para nos reconduzir ao caminho certo. Profetas que pregam de maneira geral, como o padre está fazendo, com um microfone, uma missa, um encontro, ou profetas que são individualmente enviados à nossa vida, de maneira singular. Então veja bem, para poder amadurecer em Deus e se tornar uma pessoa forte, cheia do Espírito Santo, nós precisamos cultivar a humildade e a sabedoria de nos deixar corrigir. E veja bem, a carta aos Hebreus diz que toda correção no início causa dor. Quem é que gosta de ser corrigido? Levanta a mão, você que tem prazer. Quando chega, até uma criancinha levantando a mão, eu duvido. A hora que a tua mãe fala assim, deixa o celular e vai dormir. Mãe, toda criança fala mãe, não fala? Mãe, só mais um pouquinho. Se deixar, vai até 3 da manhã, a criança está assim, com o olhinho vidrada, né, no celular. É ou não é? Toda correção, gente, causa dor. Como é difícil ser corrigido. Mas bendito os homens e as mulheres que aceitam a correção dos profetas enviados pelo Espírito Santo. Porque depois da correção, os frutos são abundantes. Gente, não existe um sequer santo na história da igreja que não tenha sido corrigido. Não existe um sequer santo. E não existe um sequer pecador, grande pecador na história da Bíblia, que não tenha negado uma correção, que não tenha se fechado no próprio ponto de vista e não ouvido a voz de Deus. Então, eu quero aproveitar cada ponto que essa liturgia riquíssima nos apresenta. Primeiro ponto desta leitura: para sermos pessoas, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, nós precisamos saber nos deixar corrigir, nos deixar formar, nos deixar ensinar. Eu fico tão feliz quando alguém que eu vejo bem intencionado me faz uma observação. Sabe, observação que eu vejo que não é maldosa, que é relevante. Padre, isso não está legal, ou isso pode ser melhor. Benditas pessoas que vêm ao nosso caminho com o propósito de nos ajudar a crescer, gente. E que o nosso coração tenha humildade para acolher a visita de Deus, do Espírito que vem, que se manifesta através dessas pessoas.
Passamos agora para o segundo ponto da nossa reflexão. O evangelho de hoje, que fala sobre inquietação, preocupação e ansiedade. Coisas que ninguém aqui nessa assembleia tem, mas depois você compra essa pregação e leva para alguém que talvez você conheça, que seja ansioso, inquieto com alguma coisa e se preocupe. Tá? Que eu sei que todos que estão aqui, olha para quem está do seu lado, olha que pessoa tranquila, pessoa assim que dorme à noite bem, olha a unha dela, não come unha. Tem gente na Copa do Mundo agora que já está comendo o dedo, né? Chega na hora do jogo do Brasil, come até o dedo, não é nem a unha mais. Mas, gente, sendo bem honesto, eu acabei de escrevi agora há algumas semanas, um livro novo, que está ainda com a editora Canção Nova, não está pronto, que a última vez eu falei no Sorrindo para a Vida, teve gente ligando para comprar, não está pronto ainda, vai ficar daqui a pouco tempo. Um livro que fala sobre o fenômeno da ansiedade. O livro se chama Como Enfrentar e Vencer a Ansiedade, 5 segredos para combater o mal do século. E esse livro, eu fui movido pelo Espírito Santo a escrever esse livro, sobretudo por olhar as estatísticas do nosso país e por ouvir as pessoas. Gente, nós somos uma das gerações mais ansiosas que já existiu. Porque, veja bem, nós nunca, como agora na história, o ser humano nunca foi tão estimulado para ficar atento, alerta e preocupado sempre. Nós vimos a última pesquisa, eu falei isso há poucos dias aqui, da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil já é o país no mundo no qual existem mais casos patológicos de ansiedade. Pessoas que estão adoecendo por causa da ansiedade, de não saberem lidar com a ansiedade. A ansiedade está altamente ligada à depressão e até ao suicídio, em muitos casos. Não precisa nem ser, qualquer artigo que você lê hoje, você conclui isso com facilidade. Nós estamos cedendo diante da ansiedade. E veja bem, Jesus está tocando em pontos muito específicos. Jesus está falando de uma ansiedade que até é humana e natural. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você sabe, pai e mãe, que é cada vez mais barato criar um filho hoje em dia, pagar a escola, comprar fralda, né? Estão doando fraldas perfeitas por aí, sim ou não? Claro que não. Então Jesus está falando, olha, você não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Você que é pai e mãe, por exemplo, você sabe que custa caro vestir um filho, dar comida para a sua família. Você sabe que o sistema econômico, financeiro do Brasil é frágil, que muda tudo muito rápido. Então o medo, a ansiedade, que parte dessas coisas, ela é até natural. É ou não é verdade? É ansiedade ligada à necessidade vital. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que nasceu há pouco tempo, eu fui fazer o batizado dele sábado passado, em Curitiba. Estava com 12 dias, tadinho, estava um frio, chorou o batizado inteiro. Mas o tio foi legal, esquentou água, pelo menos para batizar, o bendito, né? Senão a cabecinha dele não ia aguentar. Mas qual que é a linguagem dele, de uma criança? Está com vontade que troca a fraldinha? Chora. Está com vontade de mamar? Chora. E ele puxou o tio, porque mama, come. Minha irmã falou, puxou você, só come o menino. A necessidade bate, ele chama atenção. É o chorinho dele, a maneira de dizer, olha, mãe, eu preciso comer, preciso trocar minha roupinha, eu quero tomar um banho, está muito frio. Ele não sabe ainda usar a linguagem articulada como nós adultos. Então, a ansiedade, ela starta um processo em nós que nos faz querer aquele bem. Isso é natural. Jesus está falando desta ansiedade, que é natural. Você que está preocupado, talvez, com o seu sustento, com o sustento da sua família. Você que está devendo até as meias, não é nem mais as outras partes, a meia já que já está devendo. Você que está enfrentando problema financeiro. Você que está com dificuldade na tua casa. Você que está preocupada com relação ao teu futuro. Jesus está dizendo disso. Mas Jesus também está falando de um outro tipo de ansiedade que surge justamente numa desconfiança de base. Ou seja, eu desconfio de Deus. Eu fico com medo do meu futuro. Eu acho que tudo depende de mim e eu começo a me encher de medo e de inquietação. Ai, como é que vai ser isso? Ai, como é que vai ser o meu filho? Ai, como é que vai ser o desfecho dessa doença que eu estou enfrentando? Ai, padre, como é que vai ser o meu casamento daqui a 10 anos? Jesus está nos dando uma certeira receita para vencer isso. Jesus está dizendo, você quer saber como é que vai ser o seu casamento daqui a 10 anos? Viva bem o seu casamento hoje. 10 anos
O amanhã vai ser fruto do seu dia de hoje. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia basta o seu cuidado. Então Jesus está nos dizendo, diante da ansiedade que vem pelo medo das nossas necessidades não serem contempladas, pelo medo de não termos o que comer, vestir, pelo medo com relação ao futuro. Padre, como é que vai ser o meu futuro? Jesus está dando uma receita. Viva o dia de hoje. Lute a batalha de hoje. Ai, padre, parece muito fácil, mas eu não consigo, padre. A hora que eu vejo, eu já estou agitado. Já não consigo pensar. E veja bem, a ansiedade, a primeira coisa que ela faz é roubar a nossa lucidez e a nossa sensatez. Eu escrevi isso no livro novo, eu não deveria nem estar falando do livro, já comecei e vou terminar, que não foi lançado ainda. Mas enfim, uma das estratégias mais eficientes que os médicos têm ensinado para você vencer a ansiedade nos momentos de agitação, é você parar e respirar. Porque a primeira coisa que a inquietação tira de você é a tranquilidade de respirar. Você não oxigena o seu cérebro, você não pensa, você vai entrar naquele ciclo de agitação. Até os médicos ensinam aquela respiração 7x11, né? Você conta mentalmente até 7 e puxa, e conta mentalmente até 11 e solta. Mas veja bem, tudo isso são técnicas muito bonitas, teoricamente falando. Você achou lindo a pregação do padre, aí sai daqui comendo o dedo depois, né? Preocupado com o dia de amanhã. O que isso quer dizer? Que nós temos muitos instrumentais e Jesus está nos pedindo para viver um dia de cada vez. Mas eu vou dizer para ti com toda sinceridade, isso não é possível no meu ponto de vista sem a graça de Deus. Isso não é possível no meu ponto de vista sem o batismo no Espírito Santo. Gente, o batismo no Espírito Santo, e aqui entra o tema que eu quero me deter nessa tarde, ele é uma graça essencial para que eu e você vençamos a ansiedade, para que eu e você sejamos capazes de viver um dia de cada vez. Porque nós somos, como dizia Santo Agostinho, tão frágeis, que a gente precisa de Deus até para obedecer a Deus. Santo Agostinho dizia: Senhor, dai-me o que eu desejo, porque foi o Senhor quem me fez desejar. Dai-me o que me mandas, e mandas o que queres. Ou seja, dai-me o que você me manda, Senhor. Se você me pede para viver isso, me dá a graça de obedecer ao Senhor, porque sem a tua graça nem fazer o que o Senhor pede eu consigo. Eu preciso do Senhor. Então, teoricamente, é muito bonito. Respira, senta em cima do tornozelo, faz respira para fora, respira para dentro. Só que não é tão simples assim, né? Vai falar, eu que sou padre, que esse dia atendi uma pessoa com depressão profunda. Fala para ela, a pessoa ali querendo tirar a própria vida, você fala, respira fundo. Ela vai jogar o que ela tiver na mão, na tua testa, né? A pessoa não consegue sozinho. Uma pessoa que está no vício, uma pessoa que está viciada no crack, por exemplo, talvez aqui tenham pessoas viciadas no crack, talvez nos acompanhando pela TV, pessoas viciadas na cocaína, pessoas viciadas na bebida, pessoas que já entraram num estado de ansiedade, de síndrome do pensamento acelerado, de agitação interior, que as pessoas não conseguem nem parar, nem ouvir Deus, nem ter um minuto de alegria. Tem gente que acorda sentindo tristeza e dorme sentindo tristeza. Tem gente que não domina mais os próprios pensamentos. E nesse livro que eu escrevi, eu dediquei um capítulo justamente às pessoas que já estão vivendo os transtornos de ansiedade, que não conseguem mais controlar o que sentem, o que pensam. Muitas vezes, veja bem, você e eu não vamos conseguir sozinhos vencer a ansiedade, vencer a inquietação, vencer a preocupação exagerada com o futuro, a desconfiança de Deus. Muitas vezes eu e você só vamos conseguir viver um dia de cada vez no poder do Espírito. No poder do Espírito. Porque veja bem, vamos entender o que é o batismo no Espírito Santo. Existia um grande teólogo do Concílio Vaticano II, famoso, chamado Yves Congar, que ele dizia que o batismo no Espírito Santo não é maior, nem supera o sacramento, por exemplo, do batismo ou do crisma, mas é a renovação adulta, espiritual da graça desses sacramentos. Raniero Cantalamessa já dizia que o batismo no Espírito Santo é a renovação hoje do acontecimento de Pentecostes que aconteceu lá no cenáculo. Então veja bem, ser batizado no Espírito Santo é receber uma força de Deus tão grande em nós, a presença de Deus tão grande em nós, que nos leva a superar a nós mesmos e os nossos limites mais profundos. A carta aos Romanos diz que o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas.
Talvez a tua fraqueza de hoje seja a desconfiança de Deus, porque você se machucou no passado, porque você foi traído por um esposo, por um amigo, por um pai, porque você foi decepcionado, porque você na igreja não foi acolhido como você esperava, porque você olha para frente e não vê perspectiva, então você não consegue confiar, é a tua fraqueza. Você não consegue ter serenidade, você se agita e vai sendo dominado pela ansiedade e fica só no celular e se vicia e num excesso de informação que deixa a sua cabeça sempre carregada e acorda no WhatsApp, dorme no Instagram e fica sempre agitado. Talvez você não consiga mais se acalmar, se dominar, vencer a tua fraqueza. Qual é a tua fraqueza? Tua fraqueza é o vício das drogas? Tua fraqueza é o adultério que você não consegue vencer? Tua fraqueza é um desequilíbrio emocional, uma carência, um ciúme? É o medo de perder que faz você sufocar as pessoas? O Espírito Santo é a graça que vai te libertar e que vai te levar além dos seus limites. O batismo no Espírito. Gente, existem frutos do batismo no Espírito Santo. Frutos. Quando você é batizado no Espírito Santo, coisas mudam dentro de você. Você recebe uma graça do alto. E isso transforma as coisas dentro de você. Nós vamos clamar depois aqui essa efusão do Espírito Santo. E no meu ponto de vista, existem 3 frutos do batismo no Espírito Santo que são fantásticos, que são essenciais e que agem precisamente nessas realidades que o Padre está trazendo e que o Evangelho de hoje nos apresenta. O Evangelho de hoje fala assim, olha, não se preocupa, não se inquieta, não tenha medo com relação ao futuro, viva uma coisa de cada vez. Primeiro fruto do batismo no Espírito que eu quero colocar aqui, atinge justamente essas realidades. O batismo no Espírito Santo nos leva a uma confiança abandonada em Deus. Quando você vive o batismo no Espírito, e não só quando você vive, quando você renova essa graça do batismo no Espírito, quando você todos os dias pede ao Senhor que renove a efusão do Espírito Santo sobre você, você vive uma confiança abandonada em Deus. O batismo no Espírito Santo gera esse fruto, de uma confiança, que é uma confiança além somente da tua vontade, é uma graça. Mas o segundo fruto do batismo no Espírito que eu quero enfatizar, o batismo no Espírito nos dá um desejo profundo de Deus. Um desejo de rezar, um desejo da palavra, de ler, de viver a palavra, um desejo de obedecer a Deus. E veja bem que o Evangelho está dizendo que a obediência gera a providência. Jesus está dizendo, se você quer que Deus preencha todas as suas necessidades vitais, se você quer que Deus cumule você com tudo aquilo que você precisa, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, obedeça, e todas essas coisas vão ser dadas a você em acréscimo. O Espírito Santo, o batismo no Espírito gera esse fruto de uma obediência, de um desejo de Deus, uma vontade de obedecê-lo. E sabe qual é o terceiro fruto do batismo no Espírito Santo, que me chama muita atenção? É a virtude da temperança. O que é a virtude da temperança? O autodomínio. O batismo no Espírito Santo vem sobre você e te leva à temperança, te leva a conseguir equilibrar e dominar coisas dentro de você que você não conseguiria por você mesmo. Talvez você esteja desequilibrado nos seus relacionamentos, com uma dependência afetiva. Não consegue tomar um café sem falar com o namorado. Aquela pessoa carente, que não existe ninguém aqui, claro, em outros lugares. Sempre de mão dada, ele deixou a minha mão por 5 milésimos, padre. Que bom, né? Tem que deixar o resto, né? Por uma semana, para ver se você aprende a depender de Deus, não da aprovação do teu namorado para você ser feliz, né? Não é ele o sentido da tua vida, não é ela o sentido da tua vida, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é Deus. Você veio de Deus e um dia você vai voltar para Deus. Então, tem coisas que você não vai conseguir vencer por você mesmo. Talvez você esteja desequilibrado na sua alimentação. Esteja comendo até a mesa na hora do almoço, né? Descontando a ansiedade na comida. Come que parece uma lima nova. Já viu? Tritura tudo. Eu tinha um amigo na minha adolescência que o apelido dele era esmeril. Sabe o que é esmeril? Aquele negócio de ferro que vai... Tudo que você jogava ali, ele comia até embalagem se deixasse. Eu também não posso falar muito, que eu não era esmeril, mas eu era primo do esmeril, né? Eu batia forte. Você acha que o pato tem esse tamanho à toa? Cresci demais porque eu comi demais. Brincadeira, né? Cresci porque é a genética. Mas, enfim, tem coisas que você não vai conseguir se equilibrar sozinho. Não vai.
Tem gente que fala: padre, eu estou tão decepcionado comigo, padre, eu não consigo vencer aquele vício. Demorou tanto tempo para descobrir? Claro que você não consegue, sozinho não, mas o Espírito Santo em você consegue. Padre, eu não consigo vencer a impureza. Não consegue mesmo, banana para você. Mas o Espírito Santo em você consegue. Está na hora de começar a contar com o Espírito Santo. Está na hora de deixar o Espírito Santo fazer por você o que você não é capaz de fazer sozinho. Está na hora de buscar viver a renovação dessa graça de Pentecostes, do cenáculo, do batismo no Espírito, todos os dias. Repita comigo os 3 frutos do batismo no Espírito Santo: confiança abandonada em Deus, desejo de Deus e de obedecê-lo, e temperança, que é o autodomínio. Gente, esses 3 frutos do batismo no Espírito Santo precisam ser buscados por nós. Precisam ser buscados. Mas para isso, eu preciso querer viver no Espírito. Eu preciso clamar todo dia a ação do Espírito sobre mim. E veja bem, aqui entra uma postura, uma atitude. Eu estava pensando esses dias, conversando com outro sacerdote que também trabalha aqui na Canção Nova, que mora na Canção Nova, sobre os principais desafios para que a graça de Deus, a graça do batismo no Espírito, aconteça na vida de uma pessoa. Você acha que Deus derrama menos o Espírito Santo hoje do que em Pentecostes? Sim ou não? Você acha que Deus derrama hoje menos o Espírito Santo do que no Concílio Vaticano II? Sim ou não? Você acha que hoje Deus derrama menos o Espírito Santo do que no início da renovação carismática católica? Sim ou não? Então, por que muitas vezes existem pessoas que estão vindo nos nossos encontros, que participam talvez de grupos de oração, da renovação carismática, mas que não conseguem se deixar transformar pelo Espírito Santo? Por quê? Isso deve gerar um questionamento dentro de mim e de você. Eu conversava com um sacerdote, como eu falei, que é aqui da Canção Nova também, e nós chegamos à seguinte conclusão: que no tempo de hoje, nesse tempo de ansiedade, de excesso de informação, muitas vezes nós estamos tão carregados de tantas coisas, tantas informações que chegam pelas redes sociais, tantos compromissos, tanta realidade, que a gente não consegue dar espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós. Por quê? Porque nós estamos muito barulhentos, muito agitados, cada vez mais. Você ouviu aquela história que o rapaz tinha ali seus 18 anos, e o pai dele era bem cego já há alguns anos, né? Não enxergava nada. E o pai dele um dia falou: filho, me leva para andar um pouquinho, eu fico com medo de sair sozinho, porque eu não enxergo, eu posso ser atropelado, eu posso tropeçar em uma pedra e cair. E o filho falou: tá bom, pai, vamos dar uma voltinha. De repente, o pai pegou na mão do filho, eles saíram pela rua, e ao longe ouviu-se um barulho bem estrondoso. Aí o pai falou: nossa, estou ouvindo esse barulho. Só que ele não estava vendo. Aí o filho, querendo testar ali a capacidade, né, os outros sentidos do pai, se estavam desenvolvidos ou não, perguntou para ele: o que é, pai? O pai respondeu: é uma carroça. Só que é uma carroça vazia. Mas estava muito longe. Aí o filho falou: carroça vazia? Mas eu que vejo não consegui perceber isso. Como é que o senhor sabe, pai, que é uma carroça vazia? O pai olhou e falou: é que a carroça vazia, ela faz muito barulho. Muito barulho. O que mais existe hoje em dia são carroças vazias andando por aí. É cheio de barulho, de agitação, de rede social, mas por dentro não tem nada. Vazio e vazio de Deus, do bem, de valor, é só vazio no coração. Vazio na alma. O que mais tem por aí é carroça vazia. Tomara que eu e você não sejamos uma carroça vazia. Tomara que eu e você também não sejamos uma carroça carregada de porcaria, né? O que é pior. Porque não adianta só estar carregada, não. É preciso estar carregada de Deus, estar cheia do Espírito. Mas como eu disse, às vezes nós vamos nos enchendo de tanta coisa. Nos enchendo de tanta coisa. É tanta prioridade na nossa vida, que Deus está se tornando secundário. É tanta prioridade. Eu tenho que assistir a minha série. Que bom que você assiste série. Aproveita já para estudar um pouco de outra língua, aprender outra língua. Mas as pessoas às vezes se fixam só nisso. Eu tenho que estudar outra série. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho. E Deus vai ficando em segundo plano. O batismo no Espírito Santo continua sendo derramado. Só que para a semente crescer, você precisa ajudar o artista divino a trabalhar a terra da tua alma e do teu coração.
Você precisa colaborar com Deus, buscando ler a palavra, a Sagrada Escritura, buscando estar em oração. Porque, filho, filha, o batismo no Espírito não é uma graça estática, que aconteceu uma vez e pronto, acabou. Não, é uma graça que precisa ser realimentada, reinflamada. Reinflama o carisma. Um livro lindo como o senhor Jonas Abib, o nosso fundador, escreveu, fundador da Canção Nova. Ou seja, esse carisma, esse fogo do Espírito que você recebeu, precisa ser reinflamado. Você precisa reinflamar, realimentar, reavivar. Esse prefixo re aqui é muito importante. Reavivar, reinflamar, realimentar a tua fé, a tua experiência de batismo no Espírito Santo. E eu desafio você, se você renova o teu batismo no Espírito Santo, você vai conseguir vencer coisas que você não conseguiria nunca vencer por você mesmo. Eu desafio você, sobretudo você que está sofrendo de ansiedade, transtornos ligados à ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu sei que não é simples, essas situações não são simples, são complexas, eu respeito todo o processo, mas eu desafio você, se você se abre à graça do batismo no Espírito, Deus vai mexendo nas coisas e mudando as coisas e transformando as coisas dentro de você, porque existem áreas que só o Espírito Santo pode tocar e transformar dentro de você. Só o Espírito Santo. Talvez a tua ansiedade venha, teu transtorno, por uma questão hereditária. Mas o Espírito Santo, claro, você vai buscar ajuda, tomar os remédios, mas o Espírito Santo pode tocar esses desequilíbrios, essas desarmonias que talvez você recebeu geneticamente. Ele pode te ajudar nisso também. Ele pode te equilibrar de uma maneira que você não conseguiria de outra forma. Mas às vezes nós estamos na igreja, nós estamos em grupos, em comunidades, e vamos esfriando a nossa experiência com a pessoa do Espírito Santo. Esfriando a nossa experiência de batismo no Espírito, que precisa ser renovada, todos os dias. Filho, filha, Deus hoje está nos chamando a viver nessa missa novamente, você aqui, você em casa, a experiência do batismo no Espírito, a experiência do cenáculo, a experiência de Pentecostes, para que nós sejamos capazes de viver um dia de cada vez, para que nós sejamos capazes de confiar abandonadamente em Deus, sem ter essa preocupação exagerada com amanhã, com as nossas necessidades vitais. Deus nos chama a renovar essa experiência, para que nós sejamos capazes de obedecer integralmente a Deus. Porque se você obedece, a providência não falha. Mas se você desobedece, você acaba sendo o primeiro agente contrário à ação da providência na tua vida. Você está disposta a viver novamente essa experiência profunda de batismo e de efusão do Espírito Santo nessa tarde? Sim ou não? Sim. Pergunta para quem está do seu lado, você está disposto? Ou melhor, pergunta para ele, você quer receber a efusão do Espírito Santo? E aí? Sim ou não? Sim. Então vamos ficar em pé. Quero convidar aqui, como eu fiz no ano passado, olha só, está virando tradição já no cenáculo. O ano passado eu tive a graça de, durante a missa, ter aqui a presença do Ministério Adoração e Vida, e eu chamei o Valmir Alencar para vir rezar comigo, para vir me ajudar a conduzir esse momento de efusão do Espírito Santo. E hoje, quando eu ouvi, a primeira coisa que eu falei foi essa: Valmir, vamos repetir a dose? Então eu quero chamar o Valmir, esse grande irmão, para vir rezar comigo nesse momento, para vir clamar essa graça da efusão do Espírito Santo. Nós vamos cantar pedindo esse batismo, nós vamos cantar pedindo que Deus reinflame em nós o carisma. Olha, mas veja bem, não adianta eu vir aqui cantar, rezar, até gritar, se você não quiser, se você não desejar, se você não se abrir profundamente. Eu acho tão bonito aquele salmo que diz assim, o salmista diz: Senhor, a minha alma anseia por Ti como a terra sedenta anseia pela água. Você tem noção que é uma terra sedenta ansiando pela água? Eu morei no Tocantins já, gente. E na época do verão lá, é um verão assim de 10 meses, 9, né? Direto. Ou quando você olha aquela terra quase 10 meses, 9 meses sem água, você entende o que isso quer dizer. Aquela água está gritando: pelo amor de Deus, me molha. É assim que a tua alma tem que estar agora. Amém? Vem cá, Valmir. Pega os seus braços agora. Você aqui, você em casa. Respira fundo. Fecha os seus olhos, se isso te ajudar a rezar. Respira.
Respira fundo. Gente, mais do que você querer ser batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo quer batizar você. No cenáculo em Jerusalém, os apóstolos, Maria, não fizeram nada de anormal. Eles só desejaram, eles só rezaram juntos, e o Espírito Santo veio sobre eles, como línguas de fogo que repousaram, se repartiram sobre eles. Aleluia, Senhor. Diga comigo: eu quero Espírito Santo. Eu quero Espírito Mas com mais Santo. convicção, eu quero Espírito Santo. Eu quero Espírito Santo. Assim como a corça anseia Assim como a corça anseia pelas águas profundas, pelas águas profundas, assim como a terra sedenta, assim como a terra sedenta, como a terra seca, com a terra seca, anseia pela água, anseia pela água. a minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por Espírito Santo, ti. Espírito Santo, eu quero nesta tarde eu quero nesta a tarde tua efusão, a tua efusão, o teu Pentecostes. o teu Pentecostes. Eu quero Espírito Santo, Eu quero Espírito Santo. a experiência do cenáculo. A experiência do cenáculo. Batiza-me agora, Batiza-me. batiza-me de novo. Batiza-me. Vem, Espírito de novo. Santo, vem sobre o meu Vem, coração, Senhor. vem sobre as minhas Vem feridas, sobre as minhas feridas. sobre a minha ansiedade, Sobre a minha ansiedade. meus medos, Meus medos. minhas inquietações. Minhas inquietações. Vem, Espírito Vem. Santo. Vem, Espírito Santo. Eu Espírito Santo, eu desejo, eu quero nascer de novo em ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vá pedindo, filho, filha, com as suas palavras. Vem, Espírito Santo. Inflama, Espírito Santo, o teu carisma em mim, em nós. Reaviva-nos, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo, o teu poder. Nós queremos, Espírito Santo, a tua Shekinah, os teus carismas, os teus frutos, os teus dons sobre nós. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, vem auxilia as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos, Espírito Santo, orar como convém. Vai, filho, com as suas palavras. Vai, filha, reza, reza, reza. Abra a tua boca e peça: vem, Espírito Santo. Peça sobre aquilo que você mais precisa hoje ser tocada. Espírito Santo, existem áreas dentro de nós que somente o Senhor pode tocar. Leva-nos ao sobrenatural nessa tarde, Espírito Santo. Ao sobrenatural nós queremos. Vem, Espírito Santo, sobre nós como água viva. Vem, Espírito Santo, inundar-nos, batizar-nos. Vem em uma nova efusão. E a terra seca já não mais será. Quando minha água neste chão tocar, derramarei meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus descendentes, e eles crescerão às margens do meu rio, rio de águas correntes. E a terra seca já não mais será. Quando minha água neste chão tocar, derramarei meu espírito e as minhas bênçãos sobre seus descendentes, e eles crescerão às margens do meu rio, rio de águas correntes. Erga os seus braços e vá cantando livremente. Abra sua boca, seu coração. Aviva-me, aviva-me, Santo Espírito. Diga isso. Aviva-me, Santo Espírito.
alta voz. Aviva-me, Santo Espírito. Aviva-me, Santo Espírito. Quem precisa canta. Vem sobre nós, Senhor. Batiza-nos, Senhor. E a terra seca, e a terra seca já não mais será. Quando minha água neste chão tocar, derramarei meu espírito, e as minhas bênçãos sobre seus descendentes, e eles crescerão às margens do meu rio. Rio de águas correntes, e a terra seca já não mais será. Quando minha água nesse chão tocar, derramarei meu espírito, E as minhas bênçãos sobre os teus e as minhas bênçãos sobre seus descendentes, e eles crescerão às margens do meu rio. Rio de águas correntes, cante. Rio de águas correntes. Levanta bem os teus braços. Eu quero pedir que o Valmir novamente canta. Aviva-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Vamos repetindo isso, clamando. Cantemos. Enche-me, ó Espírito. Vai cantando isso. Enche-me, Vai cantando, solta a voz. Canta, mais forte. enche-me, Cante. ó Deseje. Espírito. Nós estamos no cenáculo. Enche-me, Ó Espírito. ó Espírito. Uma vez mais forte. Enche-me, ó Espírito. Canta como quem tem sede, deseje. Enche-me, Mais forte. ó Espírito. Solta a voz, enche-me. Enche-me, ó Espírito. Deseja o fogo de Pentecostes, enche-me. Enche-me, ó Espírito. Mais forte. Enche-me. Solta a voz. Vai cantando, sustenta. Espírito. Enche-me, ó Espírito. Enche-me. Enche-me, ó Espírito. Enche-me, ó Espírito. Aviva-me, ó Espírito, cante. Aviva-me, Mais forte. ó Espírito. Aviva-me. Nós pedimos, Espírito Santo. Vem sobre nós, cante. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa tarde, como sacerdote. Eu imponho as minhas mãos, cante. Eu imponho as minhas mãos como sacerdote, Espírito Santo, e eu te peço, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, Ó Espírito. batiza a nossa nação, Espírito Santo, batiza o Brasil, Batiza-me, batiza o Brasil, Espírito Santo, ó Espírito. batiza as famílias do Brasil, os jovens, batiza os nossos governantes, batiza a cidade do Rio de Janeiro, que tem sido palco de tanta violência, cidades de algumas regiões do Nordeste que tem sido palco de tanta violência. Sara a nossa terra, Espírito Santo. Sara, batiza-me mais forte. Ó Espírito, Batiza-me, deseje, clame. sara o nosso Brasil, Senhor. Espírito, Sara a nossa nação, Senhor. sara-me, Sara as nossas ó cidades, Espírito, nossos governantes, Senhor. Nossas ó comunidades, sara nossas famílias,
nossos sacerdotes, os leigos, as prostitutas, os ladrões. Batiza, Senhor, transforma, converte-nos, Senhor, converte-nos, Senhor, aviva o Brasil, Espírito. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Vem, Espírito de Deus, transborda, transborda. Liberta-nos, Espírito Santo. Liberta-nos da ansiedade. Liberta-nos da inquietação, Espírito Santo. Das preocupações exageradas, do medo, das preocupações com o futuro. Liberta-nos, Espírito Santo. Faz o cenáculo acontecer aqui. Faz o Pentecostes acontecer aqui, Espírito Santo. Faz o Pentecostes acontecer. Nós clamamos essa graça. Nós queremos, Espírito Santo. Batiza-nos. Batiza o Brasil. Batiza quem está aqui. Batiza quem nos acompanha pela TV, Espírito Santo. Nós pedimos a graça de um novo Pentecostes sobre este lugar. Nós pedimos a graça de um novo Pentecostes sobre quem está aqui, sobre quem nos acompanha, sobre todo o Brasil. Espírito Santo, sara a nossa terra. Levanta uma geração de profetas do Brasil. Levanta uma geração comprometida com a verdade, com o Evangelho no Brasil. Espírito Santo, sara a nossa nação. Liberta as pessoas que têm depressão nessa hora, nesse momento. Liberta as pessoas que trazem transtornos do pânico, transtornos de ansiedade, transtornos de angústia, de tristeza, tendência ao suicídio. Liberta agora, Espírito Santo. Faz uma nova alegria acontecer no nosso coração. Faz uma nova esperança brotar em nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e enche-nos, e batiza-nos, e transforma-nos, Batiza-nos, Senhor. o carisma que é em nós, hein? Dá-nos a tua graça, Vem, a Espírito Santo. tua Vem bênção, sobre nós com Senhor. poder. Vem sobre nós com unção. Solta a tua voz, filho, filha do Espírito agora. Vai rezando no Espírito. Você que reza assim, sem medo. Você aqui, você em casa, reze. Reze no Espírito. Vem, Espírito de Deus, e liberta a nossa mente de todo o pensamento acelerado, de toda a escravidão de insônia, de agitação mental. Liberta a nossa mente, Espírito Santo. Age agora nos anéis da nossa mente. Age agora na nossa cognição, Espírito Santo. Age agora no nosso inconsciente, na nossa memória afetiva. Cura a nossa mente. Retira toda a poluição da nossa mente, todo o excesso da nossa mente, Espírito Santo. Alivia-nos. Toma os fardos que pesam sobre nós. Vem, Espírito Santo. Meu Padre, a gente estava partilhando agora, eu e o Bruno ali, quando começava a homilia, esta homilia, e um sacerdote amigo disse isso há pouco tempo. A ansiedade é o excesso de futuro, e a depressão é o excesso de passado. E qual que é o equilíbrio? Viver o hoje. É o que a palavra nos diz, é o que o Senhor nos ensina. A gente fazer exercícios espirituais em casa, orar. O maior exercício, né? Parar, ajoelhar, mesmo que seja antes de dormir. Parar um pouquinho. Quanto tempo você não faz retiros? Ah, não é mais para mim. Se retirar, fazer um retiro da paróquia, algo simples. Ou você que mora tão perto aqui da Canção Nova e tem condições de vir, se retirar, como estamos fazendo hoje. Hoje, não futuro. Não nos encher dessa preocupação com o futuro e ser ansioso. E nem sermos depressivos, nos enchendo do passado. O que é que ronda no seu coração agora? Pense, mas aceite a ordem do Senhor. Viva o hoje, o restante Ele cuida. Aleluia, Senhor. E Valmir,
concluindo esse momento, me veio muito no coração. No cenáculo, nós entendemos que o Espírito Santo também nos é dado através da imposição de mãos de um irmão. Então eu quero que você agora, respeitosamente, nós estamos aqui nessa posição de oração, né? Nos ajoelhamos, mas eu vou me levantar agora. Pode ficar, Valmir, por enquanto. Que eu vou rezar pelo Valmir aqui, pedindo essa graça do batismo, da efusão do Espírito Santo. E eu quero que respeitosamente agora você imponha as mãos na pessoa que está à sua direita. Você vai rezar agora pedindo para ela nada mais, nada menos do que isso: a graça da efusão do Espírito Santo, da renovação, do reinflamar do carisma de Deus que está nessa pessoa. Mas padre, eu não sei rezar em línguas, eu não rezo bonito igual o senhor, igual o Valmir. Com as suas palavras, nem que você só fique repetindo: vem Espírito Santo, liberta, batiza essa pessoa. Vamos rezar, vamos rezar. Senhor, eu ponho as minhas mãos sobre esse irmão, o Valmir. Jesus, o Senhor sabe o que ele precisa nesse dia, quais são seus medos, o que lhe causa ansiedade, o que lhe causa angústia, o que lhe causa inquietação. Vem Espírito Santo, batiza agora o Valmir. Vem Espírito Santo, enche-o agora com o teu poder, enche-o agora com a tua unção, Espírito Santo. Eu peço a graça de um novo Pentecostes nesse momento sobre o Valmir, sobre o seu ministério, Senhor, sobre a sua família, Senhor. Toma agora todas as suas preocupações, Jesus. Toma agora tudo aquilo que o angustia, talvez medos, talvez inseguranças, talvez, Senhor, hoje ele reconheça que existem realidades que ele não é capaz de enfrentar, de superar sozinho, mas é aí que o Senhor entra, Espírito Santo, é aí que o batismo, que a efusão da tua graça entram. Vem Espírito Santo, eu peço uma nova efusão sobre o Valmir Alencar nesse momento. Vem Espírito Santo, eu peço um novo Pentecostes, a graça do cenáculo eu peço sobre o Valmir agora, Espírito Santo. A graça do cenáculo, vem Espírito Santo com dons, com carismas. Vem Espírito Santo, a graça que destes aos profetas, dê agora ao Valmir. Que o ministério dele seja, Senhor, 10 vezes mais fecundo pela ação do teu Espírito. Dê a ele a palavra certa, a unção, a sabedoria. E toma conta da vida pessoal, Senhor. Toma conta dos relacionamentos que fazem ele sofrer. Toma conta, Senhor, de tudo aquilo que rouba a sua paz. Vem Espírito Santo, batiza e enche o Valmir agora. Vem Espírito Santo, inunda o Valmir agora nesse momento, com o seu poder. Eu peço a graça de uma nova Shekinah, um novo derramamento da tua presença sobre ele agora, Espírito Santo. Vem Espírito de Deus com unção, com poder, com força sobre esse meu irmão. Liberta-o de todos os pensamentos negativos, preenche os espaços vazios na sua mente. Eu consagro a ti, Espírito Santo de Deus, infunda nele todos os dons necessários para este tempo. E você vai se virar agora para a pessoa que estava à sua esquerda e vai rezar por essa pessoa agora. Eu peço que o Valmir agora, eu quero receber essa oração do Valmir também. Peço que o padre venha aqui também, que reze por mim também. Eu quero receber essa oração, depois eu vou rezar por mim pelo padre. Reze por essa pessoa que está à tua esquerda, solta a tua voz, peça o Espírito Santo sobre ele, sobre ela. Senhor amado, nós pedimos tua graça, Senhor. Pedimos a tua graça, Senhor, nesta hora. Nós pedimos sempre a bênção do sacerdote, e nós sempre nos esquecemos de abençoar o sacerdote como leigos, como irmãos da mesma família. Hoje, Senhor, eu abençoo o meu irmão amado, Padre Adriano. Assim como, Senhor, eu peço também por todos os sacerdotes. Nós dependemos da tua graça, eles também dependem de ti, Senhor. Batiza, Senhor, mais uma vez. Nunca é demais pedir a tua graça, Senhor. Nós somos dependentes de ti, não pararíamos em pé, nem sentados, não faríamos nada sobre nada sem sua graça, Senhor. Se hoje falamos, cantamos, anunciamos o Evangelho, amamos, oramos, é porque o teu Espírito é um em todos. Essa é a graça da unidade, e quando estamos juntos, o Senhor desce à terra. O Senhor vem onde estão reunidos, onde estão unidos. Não um ajuntamento de pessoas,
mas em unidade verdadeira, em comunhão aqui nesta Santa Missa. Bendito seja o Senhor por batizar neste momento mais uma vez, derramar mais uma vez a sua graça sobre o coração, sobre a alma do Padre Adriano, que só o Senhor conhece. Muito obrigado, Senhor, por esse batismo. Senhor, e nesse momento eu rezo também pelo Padre Alberto, Senhor. Eu e o Valmir pedimos que o Senhor renove a graça de Pentecostes sobre esse nosso irmão, esse grande sacerdote, Senhor, que tantas vezes foi um instrumento do Teu Espírito nesse país, na renovação carismática, tantos anos. Renova a unção, o poder de Pentecostes sobre ele. Vem, Espírito Santo, reinflama o carisma que há no Padre Alberto Gambarini. Vem, Espírito Santo, renova nele a unção do cenáculo de Pentecostes. Dê a ele o Teu poder, a Tua unção, a Tua misericórdia, Espírito Santo. Batiza agora o Padre Alberto, reinflama o carisma, a unção que há nele, Espírito Santo. Reinflama os seus dons, reinflama o batismo da Tua presença, da Tua graça nele. Vem, Espírito Santo, repousa sobre ele hoje, novamente como em Pentecostes, como línguas de fogo. Liberta-o de todo o cansaço, renova suas energias, renova suas motivações, renova a paz, a alegria, a esperança nele, Espírito Santo. Batiza e enche o Padre Alberto nesse momento, Espírito Santo. Infunda os dons, os carismas, reinflama a Tua unção, o Teu carisma nele, Espírito de Deus. Obrigado pela vida do Padre Alberto, obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já realizou na vida dele e através dele no nosso país, na vida de tantos, Senhor. Bendito seja o Teu nome por esse ministério tão abençoado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. E pega na mão dessa pessoa agora pela qual você rezou, encerrando esse momento. Levanta a mão dessa pessoa e vamos cantar. E a terra seca, mais uma vez, eu peço que o Valmir cante para nós. Já não mais será, quando a Tua água sobre o chão tocar, derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os Teus descendentes. Essa é uma promessa de Deus, uma promessa bíblica, transformada em canção, que nós tomamos posse agora. E a terra seca já não mais será, quando a minha água sobre o chão, minha água neste chão tocar, derramarei o meu espírito, derramarei meu espírito e as minhas bênçãos sobre seus descendentes. É uma profecia. E eles crescerão às margens do meu rio de águas correntes, rio de águas correntes. E a terra seca já não mais será, quando minha água nesse chão tocar. É uma profecia de derramarei Deus. Meu espírito, as minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Obrigado, e eles Senhor, crescerão às margens do meu rio, pelo derramamento do Teu Espírito nesse lugar. Obrigado. Rio de águas correntes. Obrigado. E louve o Senhor agora com as suas palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Vai agradecendo, Senhor, filho, filha, você aqui, você em casa, com as Tuas palavras. Obrigado, Espírito Santo, por essa efusão renovada aqui nesse lugar, pelo Teu batismo sobre nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela graça de Pentecostes que aqui se renovou. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua unção aqui derramada, porque o Senhor reiflamou o Teu carisma em nós. O Senhor reiflamou a Tua unção, a Tua Shekinah, o Teu poder nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu fogo derramado em nós, pelo batismo da Tua presença na nossa história, que renova a nossa alegria, a nossa esperança. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, sela em nós tudo que o Senhor fez aqui, Espírito Santo. Sela em nós a Tua graça. Obrigado, Espírito Santo. Respira fundo agora. E você vai dar um abraço nessa pessoa e vai dizer assim: o Espírito Santo reinflamou o teu coração, meu irmão. Tome posse disso. Dá um abraço e diga isso para essa pessoa. O Espírito Santo reinflamou o teu coração. Tome posse disso. Tome posse. Pode aplaudir o Senhor. O Espírito Santo reinflamou o seu coração.